Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. A gente dando continuidade aqui aos nossos estudos no tema Tudo Entregarei. Hoje, o tema da nossa lição é conversa ou comunicação. Lembra que na última aula nossa falamos sobre o poder da língua, a palavra, que ela pode ser usada como remédio, ela pode ser na hora que você ajuda a curar pessoas, com a palavra bendita, boa, no lugar certo, da maneira correta. Né? A gente falou sobre como a palavra ela pode ser veneno, que tem o poder de matar também. A gente já tem, muitos de nós têm essas experiências, daquelas pessoas que têm figura de autoridade sobre nós, que falam coisas para a gente que entristecem e marcam o coração. E ela pode ser também como um cosmético, né? Ser usado de forma sedutora para ludibriar, enganar. Mas o nosso desafio da gente aprender a controlar a nossa linguagem para que a gente possa ser, a nossa palavra servir como sal temperada que sirva para edificação. Hoje a nossa lição vai falar sobre conversa ou comunicação, e a comunicação é uma das ferramentas mais importantes hoje que se busca no mercado de trabalho. Né? Se você for olhar as ferramentas hoje que se tem de busca, quando fala de hard skills e de soft skills, que são as habilidades que os recrutadores buscam para a vida profissional, principalmente no LinkedIn, você vai ver que as hard skills diz respeito às habilidades técnicas que a gente tem, tudo aquilo que a gente consegue comprovar, né? Curso superior, graduação, pós-graduação, curso técnico, enfim, que você consegue mostrar lá o certificado. E você também tem soft skills, que são habilidades de sociais, principalmente, nos bons relacionamentos e no topo das habilidades que se busca hoje para trabalhar nas empresas é a comunicação. E essa é uma tarefa importante para nós, uma área importante para o nosso convívio. Somos seres sociais e a gente vive em comunidade. E a gente precisa aprender a se comunicar, porque a comunicação, talvez seja uma das principais características que precisamos desenvolver para uma vida de sucesso, para as empresas se desenvolverem, para as famílias também andarem firmes, né? Então a lição hoje vai falar sobre isso. Tem como importante aí o saber, isso, né? A importância da comunicação com o próximo, a gente propor a edificar o próximo por meio da comunicação e agir na maneira de edificar efetivamente o próximo. Então, você vai ver que o alvo da lição vai fazer com que a gente pense como que a gente pode melhorar as nossas habilidades de comunicação, de modo a gente crescer nos nossos relacionamentos visando o outro. Isso talvez não é alguma coisa sempre popular, mas que a gente é chamado para viver sempre nos relacionamentos, e existe uma responsabilidade nossa na maneira como a gente se comunica, na maneira como a gente apresenta a realidade, a verdade e as ideias, as informações são passadas, né? Então ele começa aqui na introdução dando uma definição de comunicação e ele vai dizer isso, né, que é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo. Então, é preciso que eu comunique ao outro uma informação e que esse outro entenda essa informação. E a gente sabe como existem ruídos nas nossas comunicações e quantas vezes a gente fala as coisas e o outro não entende de maneira completa. Você que é casado já deve ter tido essa experiência também com os filhos, nos relacionamentos de amizade. Quantos problemas a gente tem vivido e experimentado porque a gente não se comunica como deveria, né? A gente não comunica as palavras da maneira completa, de modo que o outro seja compreenda tudo o que você está dizendo. Então ele vai mostrar aí, né? Primeiro a arte da comunicação, de uma boa comunicação. Primeiro ele coloca sobre a habilidade de ouvir, né? O Provérbios, capítulo 18, verso 13, o Salomão vai dizer para nós assim, Provérbios 18, 13, ele vai falar assim:
Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Às vezes a gente quer adivinhar o que o outro vai falar. E aí, quantas vezes no nosso processo de diálogo a gente não ouve o que o outro está dizendo e a gente já começa a pensar na resposta, né? Principalmente quando está em alguma discussão, a gente tende a querer vencer as discussões e a gente, antes de terminar de ouvir, de compreender o que o outro está falando, a gente já quer responder e contra-argumentar. Então, uma das questões de uma boa comunicação é a gente aprender a ouvir aquilo que o outro está falando. E a gente aprender também a, se não entendeu, fazer perguntas. Não, olha, eu não entendi o que você quis dizer. O que você quis dizer quando você falou tal coisa? Né? A gente, às vezes, já parte do princípio que o outro está querendo ofender. Né? E a gente precisa... Eu não entendi muito bem o que você disse. Você pode repetir, né, essa informação? Isso é importante. Né? Outra coisa, escolha o momento certo para se comunicar. Como a gente falha, né? Nos casamentos, nos relacionamentos com as pessoas, às vezes você tem uma palavra para dizer, uma coisa para comunicar, e às vezes é uma coisa mais chata, é um problema, ou é uma DR que você precisa ter, e a gente já chega falando, né? Já chega, ou é a hora que um cônjuge está em casa e o outro chega do trabalho, mal abriu a porta, a gente já começa a falar, ou, enfim, a gente precisa entender que é necessário escolher momentos para fazer comunicação. Né? Se você quer falar alguma coisa, às vezes a pessoa está distraída na frente da TV assistindo alguma coisa, ou ela está ocupada com a cabeça em alguma coisa e você chega para falar e ela não está legal, aí ou ela vai estar irritada, ou ele irritado. Então é importante, num processo de comunicação, aprender a ler o momento, né? A ler o momento. E a hora de falar, não deixar de falar, mas a hora de falar. Quantas vezes somos precipitados, né? E a gente, no lugar de uma coisa simples para a conversa, a gente leva um problema enorme e cria um problema enorme. Uma outra coisa que ele fala, fale sempre a verdade. Né? E essa é uma situação assim, né? De que Paulo vai falar aos Efésios aí, né? Que a gente abandone a antiga maneira de viver e que a gente aprenda a falar a verdade um com o outro. A gente, às vezes, tem umas pessoas que assim, né? Não, eu sou assim mesmo, eu tenho que falar mesmo, e goste quem goste, se não gostar, né, vai ter que engolir. A gente precisa entender que o outro não precisa te engolir. Né, que você pode ser, nós podemos ser um pouco mais polidos na maneira de falar. Né? Eu já sofri muitas vezes, às vezes, de falar alguma coisa muito sem pensar, ou de uma forma muito imediata, né? E achando que o outro está entendendo, não está, e sendo ofensivo, ofendendo o outro, mas nem sabendo que está ofendendo. Né? Então, fale a verdade, mas fale em amor. Né? Existem sempre modos, tons de voz, que a gente pode comunicar o que está sentindo, né? O que está passando pela mente, pelo coração. E talvez uma das questões importantes nessa habilidade de comunicação é falar assim, né? Guarde isso aí, né? Toda vez que você fala tal coisa, para mim, eu me sinto desse jeito. Então a gente precisa aprender a falar para o outro também. Olha, quando você faz isto, quando você fala aquilo, isso me entristece. Né? E às vezes nos casamentos, nos relacionamentos, um dos cônjuges não compartilha para o outro que alguma ação que ele ou ela está fazendo gera tristeza ou que eu não gosto. E aí você vai permitindo que aquilo vai se repetindo e você não dá um basta ou dizer em amor, olha, isto eu não gosto, né? Isso me faz mal, eu me sinto de tal maneira. Então é sempre importante falar a verdade, né, nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente fica meio que usando máscaras, cuidado com a hipocrisia, né, que a gente toma conta, então aprender a falar a verdade. Né? Ele diz aí, né, somos desafiados pela palavra de Deus a fazer um compromisso mútuo de honestidade.
Não adianta fingirmos se na realidade não somos aquilo que queremos demonstrar. E isso em casa, na vida do trabalho, na vida eclesiástica, né? Da gente desafiado para sempre ter essa questão de honestidade, né? De aprender a ser honesto conosco mesmo e com os outros. Então fica uma aplicação e essa aplicação inicial para nós. Quando ele diz da arte de uma boa comunicação, ainda em quarto lugar, ele diz isso: não culpe ou critique o seu próximo. Esse texto de Efésios, capítulo 4, o Paulo vai dizer assim, lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 4. Ele diz assim, 4:29. Nenhuma palavra torpe, e a ideia aqui de torpe é que fede, que não é boa, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como isso é desafiador para nós, né? A nossa palavra comunicar graça e edificar. E às vezes a gente está muito pronto a lançar culpa sobre os outros, né? E a criticar sempre, né? E às vezes você tem lá com os filhos, né? Com o marido, com o cônjuge, com o esposo, com a esposa, ou no trabalho. Você pede alguém para fazer alguma coisa, ele faz, mas como não foi feito do seu jeito, você já logo, não foi feito assim, assim. Isso vai matando, né? Então cuidado, né? A gente, não sei você, talvez você seja um desses que tenha dificuldade de elogiar as pessoas, né? De dizer parabéns, isso foi bem feito, parabéns, você hoje está bonito, olha que o teu cabelo, teu trabalho foi muito bem feito. Então é importante isso, né? A gente aprender a mudar esse nosso padrão de comportamento, né? Porque a gente às vezes tem muito mais facilidade de culpar ou criticar aqueles que estão à nossa volta, né? Então, ele coloca aí, né, que em todas as igrejas existem pontos de vistas diferentes, discussões e até desentendimentos entre irmãos. Agora, se você procurar pôr em prática esses princípios de comunicação em sua vida, sua igreja e sua família, você ficará surpreso com aquilo que Deus pode realizar. Essa é uma questão, né? Às vezes a gente está muito pronto para brigar o tempo todo, para criar algum tipo de eu tenho que estar certo, né? Eu tenho que ter a última palavra. E a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a ponderar antes de falar e escolher as palavras também para que a gente possa comunicar de uma maneira mais eficaz, né? A verdade sempre baseado na verdade, porque ela deve ser o nosso norte, né? Deve ser por onde a gente sempre anda. O processo de comunicação, de uma boa comunicação, né? Então existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. Então a gente sabe disso, que tem dificuldades. Primeiro, preconceito, né? A gente tem um monte de ideias já preconcebidas na nossa mente que atrapalham, às vezes, a gente já ouviu o outro, talvez a gente já olha, já não curte muito com a cara daquela pessoa com quem a gente está convivendo. Então, e a gente já tem preconceitos formados, né? Porque ele é assim, porque ela é assado, né? Isso tem que tomar cuidado. A questão da competição, né? A gente também compete muito para a questão dos argumentos. A gente quer ganhar sempre os argumentos. E aí, principalmente quando você tem dois polos distintos de percepção da realidade, né? A gente, quando começa a conversar, você pode perceber que a maioria das vezes a gente não está ouvindo o que o outro está dizendo, a gente já está aqui formulando algum tipo de pensamento para rebater aquilo que a pessoa está falando. Então, existe isso de competição, como tem também uma questão egocêntrica, né? Pensando que as coisas são sempre voltadas para mim, né? E histórias de confianças, foi traído na sua confiança, e às vezes a gente tem isso, né? Que a gente viveu um problema com alguém, e aí aquela pessoa não foi honesta conosco, e a gente começa a transferir isso, e a gente começa a blindar, a criar um murão aqui entre mim e as outras pessoas,
e aí acaba que a gente se torna aquilo que a gente não gosta, né? Então a gente precisa sempre pensar nesse processo de comunicação, observar que barreiras a gente está levantando, porque tem muitas barreiras internas, né? A gente às vezes tende a transferir isso para o outro, mas tem muito mais barreiras internas de que eu penso que o outro quis dizer. Eu imagino que o outro ia falar. Como isso é devastador, né? Internamente, e principalmente nos relacionamentos conjugais, como que isso é devastador, né? Acaba com os relacionamentos. Então, como caminhar rumo ao processo visando de comunicação, né? Visando uma boa comunicação? Primeiro ele coloca aí, planeje cuidadosamente sua comunicação. Evite falar demais. Seja objetivo. Você fala muito. Eu, às vezes, falo muito. As meninas lá em casa, às vezes, me chamam a atenção, né? Porque se eu vou falar e eu entro num processo de discurso que não para. E no lugar de criar bons resultados, gera resultados ruins. Fale de maneira clara e pausada, né? Então, a gente precisa também entender com quem a gente está falando, com qual é o outro que está ouvindo, porque o outro tem barreiras culturais, às vezes barreiras de idade, né? Entre pessoas de gerações distintas. Então, cuidado com isso, né? Evite comunicar-se sob estado de tensão. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente pode dizer muita coisa e depois se arrepender, fala demais. Então é a hora que alguns brincam, né? Enche a boca de água para evitar falar, sai um pouquinho. Eu li um livro uma vez também sobre casamento que fala que os homens são ostras e as mulheres pés de cabra, né? E ele dá uma dica assim nos relacionamentos, né? Que ele diz que os homens são mais fechados e as mulheres tendem a abrir. E dessa questão assim, olha, a gente conversa depois, você me dá um dia para a gente conversar. É importante que volte, né, a falar sobre o assunto, mas às vezes é preciso dar uma pausa, criar um distanciamento assim no sentido do assunto. Eu preciso pensar sobre ele. E às vezes a gente está sob tensão, e aí você vê que a tensão só aumenta, né? Eu falo uma coisa, o outro retruca daquilo, e aquilo vai gerando só problema, né? E aí, no lugar de ter comunicação, a gente briga. E acaba que, às vezes, os dois estão falando a mesma coisa, mas como não ouve um ao outro, a gente gera esses problemas. Tem aí o texto de Provérbios 10, Provérbios 10, 18, que ele diz assim, Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Né? E a gente precisa aprender a controlar a nossa língua, né? Porque daí se torna sensato. O texto de Provérbios, capítulo 15, 1 e 2, ele diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é assim? A gente, quando responde de forma... E a gente tem muito disso, tomou, levou, eu não sou bobo, não sei o quê. E a gente, às vezes, responde muito rapidamente. Então, toma cuidado, né, com isso. Então, procure falar palavras disciplinadas, né? A gente aprender a falar boas palavras, né? Então, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos lábios. A não ser que o Senhor transforme uma pessoa de dentro para fora, ela nunca poderá guardar sua língua, mas cedo ou mais tarde, suas palavras atrairão. Então, o resultado de uma boa comunicação. Você tem o maior comunicador, sem dúvida, é Deus, né? Ele usa dezenas de outras pessoas, e ele usou a palavra de Deus, e ele é comunicador por excelência, ele se mostra, né? Ele se revela, ele se dá a conhecer da maneira como a gente pode entender, né? Toda a criação revela a grandeza dele, e a maior comunicação dele foi em próprio Cristo, que se fez homem e habitou entre nós, e a gente vê a glória de Deus, e os gestos e os comportamentos de Jesus refletem quem Deus é, né? Então, o resultado de uma boa comunicação
né, a gente vai perceber aí, né, quais resultados a palavra de Deus tem alcançado na vida dos cristãos. Purificação dos nossos pecados, louvor e gratidão em nossos lábios, alegria de pertencer ao Senhor, o uso perfeito da língua. Isso são resultados que vão ser gerados na medida que a gente conhece a Deus e reconhece o Senhor nos nossos caminhos, e a gente é tratado nesse sentido, né? Então, a gente aprender a falar com calma, controlar as nossas emoções, respeitar as diferenças, colocar-se no lugar do outro, isso é importante, ser honesto, transparente, né? Então, às vezes a gente precisa pensar com a cabeça do outro, né? E a gente conseguir fazer essa comunicação de uma forma mais eficaz. Então, esteja sempre disposto a dizer pelo menos 3 coisas. Eu estava errado, por favor, me desculpe, Deus ama você e eu também. Acho que essas são palavras de libertação, né? Estava errado, você pode me perdoar, isso é libertador nos nossos relacionamentos conjugais, com os nossos filhos. É possível a gente falar, eu estava errado, você me perdoa, Deus ama você, eu também te amo, vamos restaurar aqui. Esse é um caminho importante para a nossa vida de desenvolvimento, da gente aprender a nos comunicarmos uns com os outros, porque nisso existe uma bênção. Amém, irmãos? Deus abençoe você e que a gente possa crescer nesse caminho de aprender a falar e a comunicarmos uns com os outros. Forte abraço e até a próxima.